Olá, vamos falar hoje sobre subespaços vetoriais, que é um tópico dentro de espaços vetoriais. Então, subespaço vetorial, ele é uma espécie de espaço vetorial dentro do espaço vetorial maior, certo? Ele é uma espécie de espaço vetorial dentro de outro, né? Com determinadas características para diferir ou para classificá-lo, né? Como a gente vai fazer para detectar um subespaço vetorial, né? Então vamos dizer que ele é um espaço vetorial menor, certo? Então seja V um espaço vetorial, vamos usar EV para denotar espaço vetorial. Então se a gente tem um conjunto menor do que V, ele vai ser subespaço vetorial de V se ele for um espaço vetorial, certo? Então a notação é que ele é um subconjunto, né? E ele vai ser um subespaço vetorial. A gente diz que ele é um espaço vetorial e denota por W menor ou igual do que V, certo? É um subespaço de V. Isso acontece, por exemplo, se a gente considerar V espaço vetorial R2, certo? Esse aqui é o plano, né? A gente sabe que é o plano. E W a gente coloca como uma reta que está contida nesse plano. Então como vai ficar? A gente tem aqui que é o eixo vertical, o eixo horizontal, né? E assim, aqui a gente vai ter a reta, né? Ela vai passar aqui na origem. Então essa reta é uma reta W, a gente vai chamar de W, né? Fazer relação com o subespaço vetorial. E dentro dessa reta, a gente vai ter, por exemplo, um vetor U, vamos ter também um vetor V, e onde é que vai estar a soma desses dois vetores? Bom, a soma de U com V, como eles têm a mesma direção, né, em mesmo sentido,
a soma é na mesma direção e sentido, né? Então esse é o vetor U mais V, ou seja, ele ainda cai dentro do subespaço W, que é um espaço vetorial, né? Ela sozinha, essa reta W, ela funciona como espaço vetorial, né? Justamente por causa disso. Porque se a gente somar dois vetores nela, a soma vai estar nela. Se a gente multiplicar um vetor por alguma constante, o vetor resultante ainda vai estar em W, né? Ou seja, W ele é fechado, né? Então W a gente diz que é fechado para a soma e multiplicação. Claro, por algum escalar, né? Então, essas na verdade são condições que definirão um subespaço vetorial, né? Como a gente vai ver a seguir. Então, a definição de subespaço vetorial é a seguinte: seja um espaço vetorial, né? Para fazer sentido de falar sobre espaço vetorial, vamos abreviar por EV, um subconjunto, um W contido em V subconjunto, até então isso é subconjunto, claro, para a gente fazer isso, esse subconjunto tem que ser não vazio, né? Então, o que acontece? Será, né, ele vai ser subespaço de V se, primeiro, U mais V, né, vai pertencer a W para quaisquer U e V em W e A U vai pertencer a W para quaisquer A número real e U em W. Então essa é a definição de subespaço vetorial. Então isso garante o quê? Que a soma e a multiplicação por escalar em W permanecem em W, nunca fora de W. Então, bom, se isso acontece
E as outras propriedades do espaço vetorial são herdadas por W, então W tem todas as propriedades de um espaço vetorial. Logo, ele mesmo é um espaço vetorial, satisfazendo as 8 propriedades, né? Então, qualquer subespaço W de V ele tem que ser necessariamente não nulo, né? Justamente porque e deve conter o vetor nulo, pois se a gente pegar um A igual a zero, por exemplo, né, e multiplicar pelo vetor, isso vai dar um vetor nulo. Bom, então a gente tem isso. Além do mais, qualquer subespaço de V ele tem que conter o vetor nulo. E todo espaço vetorial vai admitir pelo menos 2 subespaços, né? São os subespaços triviais. Então, quem são os triviais? Como já é de se esperar, V e o próprio vetor nulo, né? Vetor nulo, no caso, seria o zero, né? Nesse caso. Não o vazio, seria o zero. Então, esses são os triviais, os vetores triviais, conhecidos como triviais. Bom, vamos agora para exemplos. Exemplos de espaço vetorial com subespaço vetorial. Então, vamos considerar o V como sendo R3 e W contida em V, né, um plano passando pela origem. Bom, a gente pode desenhar essa situação, né, para ver como vai ficar. Então a gente pode colocar aqui um eixo e os demais eixos. Então vamos agora desenhar esse W, né, e ver como ele se comporta. Então vai ser algo desse tipo aqui. Então esse é o vetor, é o subespaço vetorial W, né? E geometricamente a gente consegue ver a validade de 1, de I e 2I, né? Se W não passasse pela origem, ele não seria subespaço, né? Porque aí a gente teria que o vetor nulo não ia estar nele. Mas se a gente pegasse uma constante igual a zero e multiplicasse por qualquer vetor dele, ia dar o vetor nulo. Então ele não seria fechado para multiplicação por escalar, né? Os únicos
subespaço de R3 são a origem, as retas e os planos que passam pela origem e, claro, o próprio R3, né, que é o subespaço trivial. Então, um outro subespaço vetorial digamos, se a gente pegar como espaço vetorial o R5 e colocarmos o W como sendo os vetores do tipo 0 na primeira coordenada e x2, x3, x4 e x5 nas demais, ou seja, a primeira coordenada sempre nula e a segunda coordenada podendo ser qualquer número real, né? Então W é o conjunto dos vetores com a primeira coordenada nula. Obviamente, I vai ser satisfeito, porque se a gente pegar U mais V, onde U é igual a 0, x1, x2, x3, x4 e x5. E V foi igual a 0, y1, y2, y3, y4 e y5, né? Então, quando a gente somar, isso vai dar justamente 0 mais 0, 0, x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3, né? E x4 mais y4 e x5 mais y5, que é justamente um vetor em que a primeira coordenada é nula e os outros vetores, as outras coordenadas são soma de qualquer valor real, né? Qualquer dois valores reais. Então, de fato né? Ou seja, é um ponto, né, de W. Ou seja, isso aqui pertence a W. A condição 2 é mais fácil de verificar. Veja só, se a gente pega qualquer número real e multiplicar por U, onde U é um vetor desse tipo, 0, x1, 0, x2, x3, x4. Então vamos tirar aqui uma coordenada. Não teria esse y1, né? Começaria do y2. Então, se a gente tem uma coisa desse tipo, isso vai ser o quê? Qualquer número vezes 0 vai dar o próprio 0. Né? Então, A vezes x2, A vezes x3, A vezes x4 e A vezes x5. Então isso aqui é igual a 0, um número vezes outro, mais outro número real vezes outro, assim até na quinta coordenada, né? E
claro, pertence a W porque está satisfazendo as características do subconjunto W, né? Portanto, W é subespaço vetorial de V, onde V é o R5. Então é isso que a gente conclui, né? Um outro conjunto que a gente poderia verificar isso é o conjunto contido no conjunto das matrizes em por N, ou seja, matrizes quadradas, e que esse conjunto contido no V, ele é o conjunto das matrizes triangulares. E claro, ainda é uma matriz quadrada, né? Conjunto das matrizes triangulares. Quando a gente somar qualquer duas matrizes triangular, o resultado ainda vai ser uma matriz triangular. E quando a gente multiplicar qualquer número por uma matriz triangular, o resultado ainda vai ser uma matriz triangular, certo? Então a gente tem essas condições, né? Então a gente está com isso daqui, né? Se a gente pegar uma triangular superior e somar com uma outra triangular superior, então quando a gente somar, a gente vai ter o que? 2, 0, 0, menos 4, 4, 0, 10, menos 10 com 0 e 3 com 5, né? Que ainda vai ser uma matriz triangular. E claro, se a gente multiplicar uma constante por A ou por B, não vai aparecer número diferente de 0 aqui na parte de baixo, né? Vai continuar sendo 0, seja lá o número que a gente multiplicar aqui embaixo, né? A gente multiplicar a matriz, na verdade, né? A não ser que seja o próprio 0, mas aí a matriz vira matriz nula, né? Bom, vamos agora para mais um exemplo de subespaço vetorial, né? Que vem a ser um subespaço vetorial. Então, aqui é o 3 e aqui é o 4. Bom, nesse exemplo que a gente vai ver agora, a gente tem um subespaço ao resolver um sistema linear homogêneo. Por exemplo, vamos pegar o seguinte sistema: 2x mais 4y mais z igual a 0, porque é um sistema linear homogêneo, ou seja,
os termos independentes, né, aqueles que não estão multiplicados por variáveis, eles são todos nulos. Um x mais y mais 2z igual a zero. E x mais 3y menos z igual a zero. Né? Então a gente sabe que esse sistema linear homogêneo ele pode ser reescrito dessa forma aqui, né? Através de matrizes. Mas quando a gente multiplicar essa matriz dos coeficientes por esta matriz aqui das incógnitas, isso é igual a matriz coluna nula, né? E aí, o espaço vetorial é justamente a conjunto das matrizes de 3 linhas e uma coluna, né? Ele é espaço vetorial. Então, quem seria o subespaço vetorial? O subespaço vetorial é o conjunto dos vetores solução de estrela, né? Aqueles vetores que satisfazem estrela é o W, né? Então, será que W é um subespaço? Vamos verificar, né? Bom, o primeiro item corresponde à soma. Bom, imagine que x1, y1 e z1 é solução. E x2, y2, z2 também são soluções, né? É solução. Então as duas são soluções do sistema linear homogêneo, ou no caso de estrela, né? Bom, se eles são soluções, então será que a soma é, né? Se a soma for, então é porque a soma está no conjunto W, ou seja, no conjunto dos vetores de solução. Para verificar isso, a gente pega a matriz dos coeficientes, 2, 4, 1, e aí 1, 1 e 1, 1, 3 e menos 1. E aí a gente vai e multiplica por x1, y1, z1 mais x2, y2, z2. Só que isso é soma de matriz, então isso aqui seria o caso da matriz x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Né? Então aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode distribuir na multiplicação dessa matriz por x1, y1, z1 mais a multiplicação dessa matriz vezes essa outra matriz coluna, né?
que a gente sabe que aqui vai dar matriz nula, né? Porque x1, y, z é uma solução. E aí a gente sabe que aqui também é igual a matriz nula, né? Que x2, y2, z2 é solução. Matriz nula mais matriz nula é igual a matriz nula, né? Ou seja, o que a gente tem é que 2, 1, 1 vezes 4, 1, 3 vezes 1, 1, 1 e 1, 1, 1 vezes a matriz x1 mais i mais x2, né? Porque é a soma das coordenadas de x1, y, z1 e x2, y2 e z2. Então é x1 mais x2, y mais y2 e z1 mais z2. Então isso é igual a essa daqui. Essa primeira, né? Então, como por igualdade é igual ao vetor coluna nulo, então isso aqui é igual ao vetor coluna nulo. Portanto, a primeira condição está satisfeita. A segunda condição, ela diz respeito à multiplicação por escalar. Bom, mas se você pega qualquer escalar e multiplica um vetor solução, então a gente tem 2, 1, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1. E aí a gente multiplica por A vezes um vetor solução. Vamos dizer que é x, y e z. Então a gente vai ter como é constante, nessa multiplicação de matriz a constante pode vir para frente, né? Então isso é igual a vezes 2, 1, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1, vezes a matriz solução x, y, z. A gente sabe que isso aqui vai dar a matriz coluna nula, né? Então é A vezes 0, 0, 0. Mas A vezes 0 dá 0. Esse daqui é igual a matriz coluna 0, 0, 0. Né? Ou seja, a segunda condição também é satisfeita. Portanto, o conjunto de solução do sistema linear homogêneo é um subespaço vetorial. O que não ocorre para o caso que o sistema for não homogêneo. Né? Então, se o sistema não for homogêneo, o conjunto solução não será subespaço. Subespaço de V. E isso é facilmente visto se a gente colocar qualquer contra-exemplo, né? Principalmente o item 2i é mais fácil de verificar isso. Agora a gente vai ver exemplos de conjuntos, né, que não são
subespaços vetoriais. O próprio conjunto das soluções num sistema linear não homogêneo, seja ele de qual ordem for, não é um subespaço vetorial, como facilmente a gente consegue concluir isto. Então vamos para um exemplo. Imagina aqui que o V é o R3, né? Um espaço vetorial. E aí a gente tome a interseção de dois subespaços vetoriais, né? Então isso aqui vai ser reta, vai ser uma reta de interseção de dois planos que são subespaços vetoriais do R3, né? Então vamos chamar o plano W1 e o outro W2, que é o que a gente já colocou aqui, a interseção. Então pronto. Essa interseção não é um subespaço vetorial. Por que não será um subespaço vetorial? Bom, a gente consegue verificar isso facilmente. Olha só, que seria o eixo, os três eixos, e a gente consegue desenhar, né, os dois planos. Então vamos dizer que a gente tem um plano aqui e outro plano aqui, né? E aqui a gente tenha o segundo plano, né? Então a gente tem um plano W1, esse aqui da frente, e o W2 lá atrás, né? Bom, a interseção vai ser o que? Vai ser essa reta aqui, ó. Essa reta aqui. Isso é W1 interseção W2. Mas claramente isto não é um subespaço vetorial, né? Bom, como a gente poderia verificar isto, né? Se a gente colocasse o item, digamos, o item 1i, não é? O item 1i, quando a gente pegasse dois vetores aqui dessa reta, a gente teria ainda que a soma estaria na reta, né? E se a gente multiplicar qualquer vetor nesta reta, o resultado da multiplicação ainda vai estar na reta. Então aqui, neste caso, vai ser, né, um subespaço vetorial. Então é subespaço vetorial.
É subespaço vetorial de V igual a R3. Né? Mas, se a gente pegasse, por exemplo, o conjunto agora como espaço vetorial, o R2, né? Pegasse aqui o R2, que é espaço vetorial, e W como sendo uma reta que não passa pela origem. Então, a reta em R2 que não passa pela origem. Então, se não passa pela origem, obviamente não vai ter nenhum vetor nulo nessa reta, seja em W. Mas se a gente pegar uma constante igual a zero, né? A constante igual a zero multiplicar por qualquer vetor nessa reta, vai dar zero. E não vai estar na reta, né? Então aí a gente tem que ele não seria fechado para multiplicação, né? Então aqui seria o R2, né? O cartesiano. E aqui a gente teria esta reta, né? Reta W. Então aqui a gente consegue, por exemplo, colocar U e V, né? Então vamos dizer que aqui seja o vetor U, aqui sendo o vetor V. Então vetor formado pela soma de U e V, né? Seria a diagonal deste paralelogramo. Mas este paralelogramo ele tem sido a diagonal, não é, concorrente com a reta W, né? A reta aqui tem a mesma direção que o vetor U mais V, é concorrente com a reta W. Ou seja, U mais V não pertence a W. Logo, ele não é um subespaço vetorial, né? Um outro exemplo de caso em que não temos subespaço vetorial é tomar V novamente como sendo o R2 e W como sendo o conjunto de vetores do R2, então para x, tal que a segunda coordenada é o quadrado da primeira, né? Então é só valores positivos que são o quadrado da primeira coordenada, números reais, claro. Bom, claro que se a gente pegar o igual a 1, 1 e pegarmos V igual a 2 e 4, a gente tem que U mais V vai dar 3 e 5, que não vai estar em W, não é? Então ele não é um subespaço vetorial. Na verdade, o conjunto W ele vai ser quem? Ele vai ser uma parábola, né? Isso é uma coisa deste tipo aqui, tocando na origem. Então, apesar de tocar na origem, não é um subespaço vetorial.
claro, né? A origem é um vetor que está em W. Um outro espaço ou subespaço que a gente poderia imaginar seria o das matrizes M por N, não é? Matriz M por N, ou seja, de M linhas e N colunas, não é? Com a primeira coordenada não positiva, né? Então, que seria matrizes com A11 menor ou igual que zero. Claro, né? Se a gente pegar dois vetores aqui com valores A1 menor do que zero e outro A1 menor do que zero e somar, a condição 1 é satisfeita, não é? Mas a condição 2 não é. Por quê? Porque se o A1 for, por exemplo, negativo, ele ainda é menor ou igual que zero. E a gente multiplicar por um outro número negativo, no caso da condição 2i, dada a definição de subespaço vetorial, o resultado da multiplicação deste número negativo por este vetor, cujo primeiro, na verdade, é uma matriz, né? Cujo a primeira coordenada, a primeira entrada da primeira linha, a primeira coluna é negativo, vai gerar uma matriz com o primeiro elemento, né, da primeira linha, primeira coluna, positivo. E aí não vai estar mais em W. Então, novamente, a gente tem um caso de não subespaço vetorial, né? Isso aqui não entra. Então, imagine, por exemplo, que M é igual a N, que é igual a 2. E aí a gente tem A igual a menos 1. E um vetor, uma matriz de W sendo menos 2, 0, 3 e 5. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Quando a gente fizer A vezes essa matriz, a gente vai ter menos 1 vezes esta matriz aqui. Ó. Veja que o primeiro elemento, esse aqui é o A11, que é um número negativo, menor ou igual que zero. Quando a gente multiplica, menos 1 vezes menos 2, vai dar 2. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 3, e aqui vai dar menos 5. Olha só o A1 aqui, ó. Agora ele é positivo, não é mais não negativo. Então não é um subespaço, né? Não pertence a W, então W não é um subespaço de V, no caso com matrizes de duas linhas e duas colunas, né? Bom, embora W, neste primeiro exemplo, não seja um subespaço vetorial, ele ganha um nome especial nesse caso, porque ele tem outras propriedades, a linearidade, multiplicação por escalar, mas ele não passa na origem, né? Então, ele é um subconjunto especial, né? Ele recebe o nome de variedade linear, certo? É uma variedade linear, W. Esse subconjunto de V, R2, né? Agora vamos ver algumas propriedades dos subespaços. Então, que propriedades são estas? Bom, vamos chamar de teorema
Então vamos lá, o primeiro teorema. Ele fala sobre a interseção de subespaços. A gente já viu um exemplo anterior, que a interseção de dois planos no R3 era uma reta no caso que passava pela origem, né? Então ela é um subespaço. Então a gente é levado a acreditar que a interseção de subespaços é subespaço. Então vamos lá, vamos tomar dois subespaços de um subespaço vetorial. Então, subespaços vetoriais de V, onde V é um espaço vetorial, certo? Então, a interseção de W1 e W2 é subespaço de V. Para a gente provar isso, né, a gente tem que verificar as duas condições. A primeira condição, se a gente pega o 1 pertencente a W1 e interseção a W2 e o 2 também pertencente à interseção, então a gente tem o que? Que o 1 mais o 2 pertence a W1, porque os dois estão em W1, que é um subespaço. Por outro lado, a gente sabe que o 1 mais o 2 pertence a W2. Ora, se pertence a um e ao outro, então pertence à interseção, né, de W1 e W2. Então, a soma pertence à interseção de W1 com W2. O segundo item corresponde à multiplicação por escalar. Veja, se eu tenho que V pertence a W1 interseção W2, é porque V pertence a W1 e V pertence a W2. Quando eu multiplico A por V, ele vai estar em W1, porque W1 é um subespaço vetorial. E também vai estar em W2, porque W2 é um subespaço vetorial. Logo, a V vai pertencer a W1, interseção a W2. Então, fechado para soma e fechado para multiplicação por escalar. Logo, é um subespaço vetorial, né? Ou seja, W1 interseção W2 é subespaço vetorial. Do espaço vetorial V, né? Bom, alguns exemplos que a gente pode verificar isto é quando W é, por exemplo, W1 sendo o conjunto das matrizes triangulares superiores, né? W2 sendo o conjunto das matrizes triangulares inferiores.
Veja, quando a gente soma duas destas, a gente pode encontrar uma matriz que esteja no todo, né, no conjunto das matrizes M por N. Aqui, a gente considerando V como sendo o conjunto das matrizes quadradas, né, N por N, onde M é igual a N. Se a gente for olhar para a interseção, né, W interseção W2, são as matrizes o quê? Elas têm que ser triangular superior e triangular inferior. Se ela é triangular superior, significa que abaixo da diagonal principal, todos os valores são nulos. Se ela é triangular inferior, então acima da diagonal principal, os valores também são nulos, né? Bom, mas se uma matriz tem os valores abaixo da diagonal principal nulo e acima nulo, então ela só tem valores não nulos na diagonal principal, né? Essas matrizes são chamadas de matrizes diagonais. São as matrizes diagonais. Então, o conjunto das matrizes diagonais claramente é um subespaço vetorial do conjunto das matrizes quadradas de ordem n, né? Bom, como a interseção de dois subespaços é um subespaço vetorial, a gente pensa que isso pode acontecer com a reunião de subespaços, né? Então, será que isso acontece na reunião de subespaços? Subespaços vetoriais? Vamos verificar. Bom, aqui vamos tomar um exemplo em que o V seja o R3, seja os vetores de 3 coordenadas. Então aqui vamos considerar uma coordenada qualquer. Aqui um outro vetor. E aqui um outro vetor. Certo? Então a gente vai ter o seguinte. Se aqui é o vetor V, né? Esse daqui é o vetor V, e este daqui é o vetor U. Então aqui a gente tem o vetor U mais V, né? U mais V. Digamos que o U está em W1 e o V está em W2. E este aqui seria o terceiro eixo, né? Ou seja, W1 e W2 são retas que, na verdade, representam os eixos, né? E são retas que passam pelas origens, sendo subespaço. A gente vê aqui que a interseção de W1 e W2 é simplesmente o vetor nulo, né? É um vetor nulo. E a união, portanto, é um subespaço vetorial. Já a união vai formar um feixe de retas, né? Feixe de retas formado por duas retas. Uma reta na direção aqui, não é mesmo? E de U e V. Então, é um feixe formado por duas retas.
que, claro, não é subespaço de V. Não é? Então a gente vê o quê? Que a reunião de dois subespaços não é subespaço. Mas a gente pode construir ainda um conjunto W contendo W1 e W2 subespaço de V, que é o conjunto soma. Então a soma de subespaços vetoriais é um subespaço. Então a gente consegue verificar facilmente que ela é um subespaço vetorial. Então, vamos enunciar o teorema, onde vamos falar sobre a soma de subespaços. Então, para isso, sejam dois subespaços, né? A gente precisa de dois subespaços, então W1 e W2 subespaços de V, espaço vetorial. Então, o conjunto do tipo W1 mais W2, como é esse conjunto? Ele é o conjunto formado por elementos que estão no espaço vetorial, que são escritos como a soma, não é, de vetores, onde o primeiro vetor ou um dos vetores está no subespaço vetorial W1 e o segundo vetor está no subespaço vetorial W2. Então esse é subespaço de V. Isto daqui é um subespaço de V. Então, a prova é bem simples. Vamos aqui deixar como exercício. Vamos ver alguns exemplos desta situação. Então, como exemplo de soma de subespaço, a gente tem o exemplo anterior, né? A gente tinha W1 e W2, né? Duas retas. Então, W sendo W1 mais W2 vai ser um plano. Então, plano contendo as duas retas, né? Ou seja, contendo W1 e W2. Então este é o W, né? Este é o subespaço vetorial W.
vai ser ele. Ser algo desse tipo aqui. Aqui a gente vai ter W1, este daqui é W2, e aqui são as retas que estão contidas neste conjunto aqui, que é a soma de W1 com W2, né? Então esse é o conjunto. Que é um subespaço. Um outro subespaço seria uma outra espécie de soma, se a gente pegasse W1 em R3, um plano, certo? Então, este daqui seria um plano. E W2 também contido em R3, uma reta, né, contida em W1. Então olha só, W2 já está dentro de W1. Então a soma deles dois vai continuar dentro de W1, ou seja, W, que é igual a W1 mais W2, vai ser o plano W2. Melhor, o plano W1. Já que W1 é o plano e W2 é a reta. Então isso daqui é W1, né? Que a gente já sabia que era um subespaço, né? Então continua sendo um subespaço. Então uma representação disto seria a seguinte: que a gente tem os eixos, temos um na vertical, outro na horizontal, que é o W2, né? Aí a gente sabe o que? A gente sabe que W1 mais W2 é W1. O que é W1? É um plano que contém W2. Ou seja, W1 é isto daqui, né? Então é todo este plano aqui. Bom, outro exemplo, também utilizando matrizes, seria se o V fosse o conjunto das matrizes quadradas, né? Então, V, por exemplo, fosse as matrizes de ordem 2 por 2, W1 fosse o conjunto das matrizes que só tem diferente de zero, podendo ser diferente de zero a primeira linha, e W2 fosse o conjunto das matrizes que a segunda linha pode ser
que tenha algum valor não nulo, né? Ou C ou D, seja não nulo, né? Aqui, claro, né? A, B, C e D são números que pertencem a conjuntos reais, né? Ou seja, são números reais. Então a gente sabe o que? Que a soma de W1 com W2 vai dar justamente o conjunto das matrizes A, B, C, D, que pode ter todas as coordenadas não nulas, inclusive, né? Todos os elementos. Então isso aqui é o conjunto das matrizes 2 por 2, né? Isso aqui é o subespaço vetorial V. Uma observação é que quando W1 interseção W2 der somente o vetor nulo, então a soma chamada de soma direta. Certo? Então recebe esse nome especial, soma direta de W1 com W2, mas somente se a soma somente se a interseção for o vetor nulo, né? Aí, nessa situação a gente denota de uma forma especial. A gente denota essa soma por W1, sinal de somatório, circulado W2. Então, a gente poderia ter alguns exemplos de soma direta, né? Se, por exemplo, a gente considerasse duas retas, né? Como a gente fez anteriormente, duas retas que se cruzariam na origem, né? A interseção seria simplesmente a origem, mas elas formariam um plano, ou seja, um subespaço do espaço em que estão contidas. Então isso seria uma soma direta. Bom, vamos falar também sobre combinação linear. O que vem a ser combinação linear? São características importantes de um espaço vetorial que são responsáveis por formar novos vetores. Como assim? Vamos definir mais formalmente, né? O que viria a ser combinação linear. Então, vamos tomar V um espaço vetorial, seja ele real ou complexo, vai valer do mesmo jeito, com entradas de números reais ou números complexos. E V1, V2, V3 até Vn vão ser vetores desse subespaço vetorial. E além disso, A1, A2 até AN vão ser números reais ou complexos, certo? No
caso o espaço vetorial for complexo. Bom, então o que a gente vai ter é que o vetor V, que vai ser combinação linear, ou seja, A1 vezes V1 mais A2 vezes V2, assim até o último, ou seja, mais AN vezes Vn, ele é também um elemento de V. Ele é um elemento de V. Onde V é o espaço vetorial, né? E como eu já tinha dito, a gente chama de combinação linear. Isto é uma combinação linear. Combinação linear de quem? Dos vetores. Que vetores? V1, V2, V3 até o Vn. Né? Combinação linear desses N vetores. Agora, se você fixa V1, V2 até Vn em V, o conjunto de todos os vetores de V, que são combinações lineares destes, é um subespaço vetorial. Certo? Então a gente vai chamar de W, com essa notação aqui entre colchetes, V1 até Vn, e a gente chama de subespaço gerado, certo? É o subespaço gerado por V1, V2 até Vn, certo? Então isso a gente chama de gerado de V1, V2, V3 até Vn, que é o que? É o conjunto de todas as combinações lineares, né? São as combinações lineares de V1, V2 e Vn, né? E todos eles entre o primeiro e o último. Então, formalmente, a gente pode escrever da seguinte forma: que W1, que W, melhor dizendo, ele é um conjunto formado por vetores do espaço vetorial, que são escritos como A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 até um AN vezes um Vn, caso Vn é o vetor, onde cada I deste é um número real, né, ou complexo, depende. Vamos considerar aqui real para I entre 1 e N, né, ou seja, cada um deles. Outra caracterização é que ele é o menor subespaço de V, ou seja, o conjunto das combinações lineares de N vetores, ele é o menor subespaço de V. Mas como relacionar com os vetores V1, V2, V3 até Vn? Então, é o menor subespaço de V contendo esse conjunto aqui, formado por V1, V2, V3 até Vn.
né, é o menor subespaço de V que contém estes N vetores. Ou seja, como assim? Né? Se existir outro subespaço W', né? Então, outro vou chamar W', subespaços, anotação de subespaço de V contendo este conjunto de N vetores, então, na verdade, ele vai conter também o subespaço W. Certo? Então essa é a característica do W, ou seja, do gerado por V1, V2, V3 até Vn. E a gente tem alguns exemplos de combinações lineares, né? Como casos que a gente pode pegar V igual ao espaço tridimensional, né? Pegar um vetor aqui nele, né? Claro, um vetor não nulo, certo? Então, o gerado por V, vamos escrever assim, o conjunto das combinações lineares do vetor V vai ser escrito dessa forma: o número A vezes ele, onde A vai ser um número real, certo? Ou seja, isso aqui é uma reta que contém o vetor V. Uma reta contendo V. Então esse é o subespaço gerado por V, né? Uma forma de representar isto seria aqui a gente colocando três dimensões, né? Então a gente vai ter aqui x, y, z. Este daqui seria o gerado pelo vetor V. Então a gente vai ter aqui em cima dessa reta, né, um certo vetor V. E o gerado é a reta, né? Então é isso que a gente tem. Um outro exemplo de combinação linear seria se a gente pegar V1 e V2 vetores do R3, tais que o AV1, ou seja, qualquer número real vezes o vetor V1, não desce o vetor V2, certo? Para todo A número real, certo? Então, se esta condição é verdade, né, acontece, o gerado por V1 e V2 vai ser, né, um plano que tipo de plano? Vai ser o plano que passa pela origem e, claro, né, ele vai conter os dois vetores.
né? Então, passa pela origem, contém o vetor nulo e contém V1 e V2, ou seja, o gerado por V1 e V2 nestas condições, né? Então, ou seja, o V2 não é combinação linear do V1, né? Digamos assim. Não é um múltiplo do V1 e vice-versa. Então, se a gente for desenhar aqui, a gente tem a seguinte situação. A gente vai ter aqui o vetor V2, o vetor V1, os dois passando na origem, não é? Então, V1, V2, e aqui se a gente prolongar, né? Aqui a gente teria o gerado, né? A gente teria o gerado por V1 e V2, né? Seria este plano aqui, gerado por V1 e V2. Aqui a gente teria a terceira dimensão, né? Digamos assim. Este aqui seria o gerado por V1 e V2, né? Contendo V1 e V2 passando pela origem. Então aqui, ó, se V3 tiver em V1 e V2, né? Então, situação, se V3 pertence ao gerado por V1 e V2, então o gerado por V1, V2, V3 é igual ao gerado por V1 e V2. Ou seja, o conjunto dos vetores que está em um subespaço é o mesmo conjunto que está no outro, né? Porque todo vetor que pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3, na verdade é uma combinação linear de V1 e V2, né? Se a gente fosse interpretar isto, a gente teria aqui um vetor V1, um V2 e o V3 estaria aqui no meio, né? Ele seria a combinação linear. Então, tudo isto seria formado por V1 e V2, né? Combinação linear deles dois. Bom, mais um exemplo de combinação linear. Agora para a matriz, seria se a gente pegasse V1 como sendo o 1, 0, 0, 0, V2 o 0, 1, 0, 0. Então, o que vamos ter? O gerado por V1 e V2 vai ser o conjunto das matrizes do tipo A, B, 0, 0 com A e B,
números reais. Então isso é o gerado. Bom, uma última situação de combinação linear seria se a gente tivesse como espaço vetorial o R2, o V1 fosse um vetor do tipo 1, 0, o V2 fosse o vetor 0, 1. Então a gente vê que o espaço vetorial V, ele vai ser gerado por V1 e V2, né? Por quê? Porque se V ele está no espaço vetorial V grande, né? Ou seja, se V, que é XY, pertence ao espaço vetorial V maiúsculo, então você vai ter que XY, na verdade, você pode reescrever como X, usando distributividade, vezes o vetor V1, né, que é 1, 0, mais Y vezes o vetor V2, que é 0, 1. Ou seja, um vetor que está em V vai estar no gerado V1 e V2. E claro, né, qualquer vetor que tiver no gerado de V1 e V2 vai estar dentro do espaço vetorial V. Por quê? Porque é a combinação de vetores que são do espaço vetorial V, né? E por definição de espaço vetorial continua dentro de V, né? Então a gente tem essa situação aqui, ou seja, isto é verdade para esses dois vetores V1 e V2. Bom, ficamos aqui e até a próxima.